acabou de receber as histórias, toda a promessa que Deus tinha para ele. E Neemias juntou, falou a lei, falou as coisas e falou para eles: não se entristecem de ter se feito. Desde que o Senhor está aqui e Ele te dá outra chance. Eu queria aqui levantar também quem fez planos para 2026. Levanta a mão. Quem fez planejamento para 2026? Eu fiz uma Bíblia. Então, que plano que eu fiz esse ano? Eu tenho uma parede estourada de post-it. Cada ano eu troco de post-it. Nós estamos no 7º mês do mês. E como está seus planos? Como está aquilo que você pediu para o Senhor? Como está? Como está seu coração diante disso? Quantas pessoas aqui já desistiram dos planos? Quantas pessoas aqui já falaram, não sirvo para dar certo. Tudo que eu penso, tudo que eu sonho, tudo que eu planejo, não anda. Para que adianta, Senhor, eu fazer planos, sendo que não vai? Para que adianta, Senhor, eu virar a expectativa, virada de ano? Às vezes você já virou nessa expectativa também. Falar mais um ano, nem vou fazer plano. Eu quero te dizer que o Senhor não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua anistia. Ele não esqueceu dos planos que você fez. E por mais que você esteja triste, eu venho aqui para te lembrar que Ele está reconstruindo o seu mundo. E Ele está falando, a alegria do Senhor é a sua. A alegria do Senhor, Ele só é força quando a gente não está bem. Porque estar feliz quando a gente está bem é fácil, né? Um versículo que eu gosto muito e que me traz assim pro chão, que a gente aprende mais numa casa de início do que numa casa de festa. A alegria do Senhor é a nossa força quando nós estamos unidos. A alegria do Senhor tem que ser a sua força quando está no chão. A correria do dia a dia, né? As coisas que a gente tem que fazer. A mulher de hoje em dia não pode parar. Não dá tempo de chorar, não é mesmo? Peraí, gente. É porque eu tenho um pessoal que quer assistir a ministração depois. Eu tenho uma equipe ali intercedendo. E eu queria abrir com vocês Hebreus 3:10. Olha isso. Hebreus 3:10. Hebreus, é no finalzinho da Bíblia, gente. Hebreus 3:10. Hebreus 3:10 diz assim, ó. Porque me indignei com essa geração e disse: o coração deles sempre se afastam de mim e eles não conhecem os meus caminhos. Não é o que está acontecendo hoje? Eles sempre me esquecem de mim e se afastam dos meus caminhos. Eu quero te levar para meditar numa praça de alimentação, e eu gosto muito de usar isso como exemplo. Imagina você numa praça de alimentação lotada, 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 na hora do almoço, lotada, do shopping. Imagina isso. E aí você escuta a voz de alguém. Eu escuto a voz da minha irmã, tipo, Jana, minha mãe me chama de Jã. Eu vou parar e vou identificar a voz da minha mãe. Consigo ou não consigo? Você consegue identificar a voz de alguém que você convive? Consegue? Consegue? Agora, deixa eu saber seu nível de intimidade com o Senhor. No meio de tantas vozes do seu coração, desses tantos porquês e tantos pontos de interrogação, você consegue ouvir a voz do Senhor? Você consegue? Não, né? É porque você não tem intimidade com Ele. Porque a gente reconhece só a voz de quem a gente tem intimidade. De quem a gente conversa todos os dias. Mas, Jana, tá muito difícil. Jana, eu tenho que fazer tanta coisa. Jana, eu sou mãe solteira. Jana, eu tenho que pagar aluguel. O que diz em Hebreus?
O coração deles sempre se afastam de mim. E eles não conhecem os meus caminhos. Mas você não se intitula filha de Deus? Você não se intitula que Ele está lutando suas guerras? Como que Ele vai te dar direção para a sua estratégia se você não sabe a voz dEle? Se você não para ouvir? Se você faz as orações no final do dia, de um dia que você não consagrou? Que hipócrita que somos. Senhor, o Senhor não viu o que aconteceu no meu dia? E Ele olha para você, você me ouviu quando eu tentei falar com você? Você me perguntou e não deu tempo de eu responder? Porque eu respondo no silêncio. Você deu tempo de eu silenciar seu coração e falar com você? O que é que está te roubando da presença dele? Quantas desculpas você vai dar para ele? Ah, Jana, mas ler a Bíblia é cansativo. Mas aqui está todo manual para você poder viver a alegria que excede o entendimento. A alegria do Senhor é a sua força. Ai, Jana, é que eu tenho um filho pequeno. Na Bíblia diz criar o filho no caminho do Senhor. Para que ele for velho, ele não se desvia nele. Ai, Senhor, mas Jana, meu marido é bem difícil. Na Bíblia diz que Deus ouve a oração da esposa quando ela se prostra e ora pelo marido. Hipocrisia. Vivemos mulheres de hipocrisia, que fala que não tem homem, mas não cria um filho direito em casa. Fala que não tem casa alinhada, mas ela mesmo é um caos dentro dela. Mulheres que se afetam com o externo porque não tem o interno resolvido. Porque se eu tenho minhas emoções resolvidas, se eu tenho meu alinhamento com o Senhor, eu não me preocupo com as coisas externas. Porque o que dizem de mim não é nada mais do que o que eu sei, ou aquilo que eu não sou. Uma geração de mulher que fica mandando indireta. Você tem tempo para ver indireta? Onde estão seus valores? Onde está seu foco? Não tem tempo para Deus, mas quantas horas você passa na rede social? Não tem tempo para os seus filhos, mas o que eles estão enxergando e assistindo? Não tem tempo para o seu marido? O mundo vai ter tempo. Dentro da casa sua. O mundo vai ter tempo dentro do quarto do seu filho. Os filmes estão ensinando os pais a tirar a tecnologia. Eu fui ontem assistir o Toy Story e eu fiquei passada. A gente trouxe essa mesa e a minha amiga falou assim, que são homens que estão comprando mesas. Homens estão comprando mesas. Por que mulher não quer? Porque dá trabalho. Porque elas querem viver o que elas não foram chamadas para viver. Meu povo padece por falta de conhecimento em todas as áreas. Nosso próximo versículo. Romanos 12, 2. Pode deixar que eu leio para vocês. Romanos 12, 2 diz assim, ó. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação de vossa mente, para sim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vive conforme esse mundo. A minha mãe sempre falou desde quando eu nasci, eu falo isso em todo lugar que eu vou. Você não é todo mundo. Eu peguei de força isso. Com força. Às vezes ela olhava para mim e falava assim, por que você é assim? Eu falei, porque você falou que eu não era todo mundo. Né, mãe? Não era todo mundo. Eu não sou todo mundo. Sabe por quê? Olha isso. Se eu for lá na Inglaterra e encontrar a princesa no castelo, como você espera encontrar ela lá? Dentro do castelo. Alinhada, né? Maquiada, com vestido lindo, andando devagarzinho, falando gentilmente. E por que ela faz o que ela faz? Porque ela carrega a reputação do pai dela. Porque ela sabe quem ela é.
Você diz que é filha de Deus, mas não se posiciona, tá? Uma filha de Deus não anda de qualquer jeito, não senta em qualquer lugar, não come qualquer coisa, não canta qualquer coisa e não veste qualquer coisa. Para que eu tenha boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu preciso não viver nos padrões do mundo. Eu não viver nos padrões do mundo. Eu quero viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas eu quero viver com o pé no mundo? Não tem como. Para que você seja vista como uma mulher de Deus, para que você se posicione tal como, você precisa se movimentar. Você precisa sair da forminha. Você precisa não ser a mulher de hoje em dia. Não é porque todo mundo faz que eu faço. Não é porque todo mundo fala que eu faço. Não é porque todo mundo está na rede social que eu estou. No último congresso que eu estava no final do ano, eu fui ministrar um pastor chamado Judson de Oliveira. Cara, na hora que ele pisou para ministrar, a presença de Deus era tão forte, que a gente não conseguia ficar em pé. Era assim, palpável, era absurdo a presença de Deus naquele lugar. E aí eu fui ousada, eu me joguei no chão. A pastora Viviane falou assim, não espera Deus te derrubar não, se joga. Aí eu me joguei no chão assim, ó, e falei, Deus! A Juliana tá rindo porque foi feia a coisa. Deus, eu quero aquela unção, Deus! Eu quero aquela unção, Deus! Ele falou, você quer? Você quer mesmo? Me entrega o que ele entrega. Aí eu falei assim, o que ele entrega? Ele falou, tudo que distrai da minha presença. Tudo que distrai da minha presença. Você quer a unção? Você quer uma vida alinhada? Você quer sua família alinhada? Você quer sua casa alinhada? Você quer alegria, quer ser de entendimento? Você quer o fardo leve? Entrega tudo que te distrai da presença de Deus. Naquele momento, quem estava comigo viu. Eu fui deletando todas as redes sociais. Eu catei meu celular, eu fui deletando tudo na hora, né, Jared? Eu fui deletando, eu fui dar louca no meio. Eu falei, não quero mais. Joguei meu celular de lado, falei, não quero mais. Eu catava a Bíblia, falava, me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu troquei no celular pela sua presença. Me perdoa, Deus, porque eu entreguei as minhas desculpas. Eu coloquei tanta coisa no seu lugar, Deus. Me perdoa, Deus, porque eu quero os ônus, mas eu não estou entregando. Eu quero viver aquilo que eu não estou fazendo. Me perdoa, Deus. E a partir dali, se vocês verem minhas redes sociais de lá para cá, eu voltei em fevereiro. Eu posto em sistema, eu vou lá, posto. E é isso. Porque eu não quero mais nada, eu não quero mais sair desse lugar. Eu quero viver a boa, perfeita, agradável. Eu quero o fardo leve. Mas para isso eu preciso de sofrer uma transformação de mente. Para isso eu preciso andar na contramão do que o mundo anda. Para isso, eu tenho que olhar para minha filha e falar assim para ela: você não é todo mundo. Você é filha. Não importa seu diploma. Não importa o que você tem. Se posiciona como filha. Ande como filha. Tira tudo que distrai. Tudo que rouba sua entrega para o Senhor. Chega de desculpa, né? Chega de perguntar o porquê, mas não entregar o antes. Outro versículo que eu queria ler com vocês. Ainda tenho tempo? Tá bom. Ô, Senhor. Filipenses 4:7. Eu amo esse versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração em Cristo Jesus. Você sabe o que é a paz que excede o entendimento? É a paz que vai na contramão do que você está passando. Sabe, quando eu entendi
esse versículo de verdade foi quando eu recebi a notícia que meu filho estava morto. Eu vindo para o culto, eu recebi a notícia que meu filho estava morto, e muitos aqui acompanharam o que aconteceu. Ele foi atropelado, e eu recebi a ligação de dentro da ambulância, corre para o hospital, porque ele foi atropelado. Leva os documentos dele, porque não tem risco de sobreviver. Minha filha estava comigo, eu desliguei. A minha filha entrou em desespero, eu olhei para ela, falei, vamos. Eu dirigi, eu nem sei. Eu entrei na sala, o pai dele estava lá todo ensanguentado, cabeça aos pés. A cara do meu filho estava estourada, o rosto dele foi arrebentado. Eu olhava para ele e falava, você é lindo. Filho, você é lindo, olha, filho, vai ficar tudo bem, Deus preservou sua vida. Você tá lindo, filho, tá tudo bem, é só marcas, depois mamãe paga uma plástica para você. Tá? Vai ficar tudo bem. E aí, eu liguei para um amigo meu, que é o secretário da saúde, e falei para ele, pelo amor de Deus, vamos fazer uma tomografia? Ele falou, Jana, seu filho? Eu falei, é. Ele falou, Jana, o estado é muito grave. Me ligaram na ambulância. Eu falei, eu sei. Eu falei, vamos fazer a tomografia? Ele falou assim, tô mandando o médico para fazer ao vivo. Eu falei, tá bom. E eu ali, e a minha filha lá fora, e ela falava assim, minha mãe tá anestesiada, já ela vai cair a real o que aconteceu. E a igreja foi se montuando na frente do hospital, aqui todo mundo orando. O médico chegou e falou, você que é a mãe? Eu falei, sou. E ele olhava para mim e falou assim, você veio fazer tomografia? Ele vim. Eu falava, tá aqui, meu filho. Aí ele me levou e olhava assim para mim, tipo, estranha essa mãe, né? Colocou essa criança dentro da tomografia. Eu lá fora, eu ajoelhei. Eu falei, Deus, o Senhor me deu. E quando eu entreguei ele para o pai dele, o Senhor falou que não ia levar ele embora. Eu sei que não é a hora. Então, Senhor, traz meu filho de volta. Eu não aceito nenhuma sequela, porque eu te entreguei e ele foi para o pai dele. O Senhor me traz de volta do jeito que eu entreguei. Eu não aceito nenhuma sequela dessa criança. O médico saiu, eu estava ajoelhada assim no corredor. Ele fez assim para mim, dona Janaína? Eu falei, oi. Aí levantei. Ele falou assim, olha, dona Janaína, teve 5 acidentes essa semana. Os 5 acidentes, seu filho é o mais grave. De todos os acidentes, a última criança ficou tetraplégica. Aí eu olhei para ele, ele falou assim, mas olha, eu não sei o Deus que você serve. Ele está intacto. O pulmão dele, a mandíbula dele. A única coisa que quebrou foi o osso da maçã, que foi a hora que abriu e o olho dele saiu, mas nem a córnea dele foi danificada. Olha, eu nunca vi um acidente nesse nível. E uma criança sair intacta. Gente, pensa numa pessoa que gargalhava. E as mães olhavam para mim e eu falava assim, Deus pode salvar seu filho também. Deus pode salvar seu filho também. E a minha filha falava assim para mim, Jean, mãe, como você tá? Eu tô bem. E eu olhava, chegava em casa, porque ele passou por cirurgias e assim, eu chegava em casa e falava assim, Senhor, será que eu não amo meu filho porque eu não derramei uma lágrima por ele? E ele falou, agora você está conhecendo a alegria que excede, entende? Mas sabe, Deus coloca uma mesa com tantas promessas pra gente. A gente nasce sonhando com tantas coisas tão grandes. E eu quero te perguntar, quem roubou sua alegria? Quem é que roubou os seus sonhos? Quem roubou os seus projetos?
Quem roubou as promessas do Senhor na sua vida? Eu achei que eu tinha acabado com as minhas promessas. Eu achei que eu tinha jogado fora tudo que Deus tinha para mim. Mas a gente insiste, sabe em quê? A mesa está ali posta. E a gente chega perto da mesa e a gente aceita migalha de felicidade, migalha de marido, migalha de filho, migalha de comportamento. A gente aceita migalha de posicionamento. A gente aceita vir só na igreja e ter a presença dele, que está suficiente, não é? Por quê? Porque é difícil, né? É difícil ler a Bíblia em casa. Tem muita coisa para fazer. É difícil acordar cedo, né? Porque eu preciso de descansar. E a gente vai olhando a mesa, e ela vai ficando tão distante, que a gente está aceitando tanta migalha. A geração de hoje aceita a migalha. A geração de hoje aceita isso. E o Senhor tem tudo aquilo para te entregar. Mas para você sentar na mesa que Ele preparou para você, para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa se posicionar. Você precisa se colocar de pé. Você precisa se movimentar. Todas as curas de Deus, todas as curas de Jesus, Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Eu quero te colocar de pé. E eu quero te desafiar. Depois de uma palavra dessa, eu quero te desafiar a vir aqui para frente, perto da mesa e se posicionar. Mas eu quero mulheres que realmente estão dispostas a viver a alegria que excede entendimento. Mulheres que mesmo que estão feridas, mesmo que estão em casca, eu quero te chamar aqui para frente para a gente orar por você. Para pegar na sua mão e falar: vem, filha amada. Vem. O Senhor tem uma mesa para você. Eu quero que venha aqui na frente só mulheres que realmente cansaram de migalhas. E que vão parar de dar desculpas. Que vão parar de dar desculpa do tempo, do cansaço, de que não gosta de ler. Eu quero que venha aqui na frente mulheres dispostas a trazer a alegria do Senhor dentro da sua força.